podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. É uma imagem estranha. Vários veículos chegam em frente a uma concessionária e homens descem da caçamba, a parte de trás das caminhonetes. Eles invadem a loja. Não se vê armas, mas a atitude das pessoas é diferente. Testemunhas contaram que algumas estavam com armas e fizeram ameaças. Em seguida, os homens entram em alguns veículos estacionados na loja e saem. As câmeras filmam tudo e a polícia é acionada. O caso é tratado como um roubo, um arrastão na loja. As imagens circulam e viralizam na internet. Apuramos com funcionários no mesmo dia, na mesma noite, e eles afirmaram que foi roubo. A polícia também dizia o mesmo. A matéria foi publicada e muitos leitores fizeram comentários e passaram a informar que não era roubo, mas uma briga entre sócios que terminou mal. Afinal, o que houve? Para desvendar esse caso e falar sobre os bastidores das matérias feitas, estou aqui hoje com a Emanuela Campelo e ela vai nos ajudar nessa missão. Oi, eu sou Emerson Rodrigues e você está no Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Oi, Emerson. Bom estar aqui de novo e dessa vez falando sobre um caso que repercutiu muito em todo o estado. Na noite da segunda-feira, no dia 13 de fevereiro, quando as imagens de homens tomando carros de luxo dentro de uma concessionária em Fortaleza foram divulgadas, muitos ali já se questionavam como aquelas pessoas, aparentemente assaltantes, foram ao local sem nem usar máscara ou algo que escondesse os rostos, sem minimamente se preocupar com as câmeras de segurança que poderiam existir naquele estabelecimento. Como você disse, já no primeiro momento veio a dúvida se aquilo realmente se tratava ou não de um assalto. Hoje, a gente diz que conforme a Polícia Civil, conforme a investigação, sim, foi um roubo. Um crime com características de roubo, tendo incluso aí ameaça grave e violência moral, conforme o inquérito. Uma ação criminosa realmente que a própria polícia, nos autos que a gente teve acesso, chegou a assimilar com a ação do novo cangaço. Bom, o que é o novo cangaço, né? O novo cangaço é aquele tipo de crime em que vários homens armados invadem, sitiam cidades e causam terror, aterrorizam. Nesse caso específico, eu pessoalmente considerei um exagero a polícia considerar aquilo como uma ação similar ao novo cangaço, até porque no novo cangaço a gente vê pessoas com armas de grosso calibre, fuzis, escopetas, pistolas, e ali aparentemente não víamos armas, apesar de que testemunhas, as vítimas, disseram que algumas das pessoas estavam armadas e outras fizeram menção, assim, levantar a camisa como se estivessem armadas, né? Eu achei um pouco exagerado considerar uma ação similar ao novo cangaço, mas eu considero que foi acertada a posição da polícia em afirmar que foi um roubo. Mas existiu uma coisa assim muito grande nas redes sociais, quando a gente divulgou a matéria, das pessoas até inclusive criticando a matéria, dizendo que a gente tinha publicado sem a devida apuração, que a gente não sabia que aquilo ali era uma briga entre os sócios. Enfim, a ação foi filmada e o que a gente viu foram homens entrando na loja, descendo de forma apressada e levando os carros. E a polícia estava atrás das pessoas. Inclusive, logo nas primeiras horas, alguns carros foram localizados, não é isso? Isso. Vale destacar também, Emerson, que nenhuma arma de fogo foi apreendida, não consta nada sobre apreensão de arma nesse inquérito da Polícia Civil que a gente teve acesso. A gente está falando aqui sobre o crime se tratar de um roubo, tudo com base na investigação da Polícia Civil. No momento que eles falam, né, que eles tratam aí como um novo cangaço, a polícia se refere à quantidade mesmo, à invasão a essa concessionária. Essas imagens que viralizaram nas redes sociais logo minutos depois, realmente chocou muito a população. Naquele dia 13, na noite de 13 de fevereiro, as pessoas só falavam sobre isso, né? Saí da redação
informação, fui pra um restaurante, era aniversário da minha mãe, e o tema, assim, na mesa era isso. Você viu aquelas pessoas invadindo. Gerou mesmo ali, por alguns instantes, por algumas horas, um pânico mesmo na população que não entendia ali se aquilo ali realmente se tratava ou não de um roubo, já que as pessoas ali, como eu tava falando, apareceram sem nenhum tipo de máscara, sem cobrir os rostos, sem se preocupar se tinha ou não câmera de segurança. E, posteriormente, no inquérito, essas pessoas que foram presas em flagrante horas depois, elas falam que não saberiam, supostamente não sabiam, que estavam participando de um crime. Tem esse detalhe aí que a gente tem que abordar. Essas pessoas que foram presas, na verdade foram 8 prisões em flagrante, seriam pessoas que foram contratadas, na versão deles, né, na versão da defesa, foram contratadas para apenas conduzir aqueles veículos. Aquelas pessoas só estariam naquele momento, naquele local, na concessionária, para conduzir os veículos daquela loja de Fortaleza até uma outra loja no Eusébio. E também consta no inquérito, em documentos que a gente teve acesso, que essas pessoas, esses motoristas, dentre eles também tem até motorista de transporte escolar, eles receberiam de R$100 a R$300 por esse serviço, que era um serviço de conduzir. Foram recuperados, já estão em posse, né, dos donos que realmente são os proprietários dessa concessionária, né? A gente traz mais informações sobre isso, né? 5 carros foram recuperados ainda no dia da ocorrência, né? Ocorreu às 6 da noite e até às 9 da noite, forças de segurança estiveram na rua realizando um trabalho ostensivo para localizar esses veículos. Esses trabalhos de busca também contaram com um auxílio, com a ajuda de ferramentas tecnológicas da polícia, como o sistema Agilis e também o sistema de vídeo monitoramento da CIOPS, que localizou alguns desses veículos e prontamente já acionou policiais ostensivos, forças de segurança para ir em busca desses veículos, 5 até a segunda-feira. No dia seguinte da ocorrência, na terça-feira, outros 2 carros foram localizados durante a manhã e de terça para quarta-feira até o fim da noite, os carros restantes, né, os 4 carros que restavam foram localizados e recuperados. Alguns dos suspeitos foram presos em flagrante, inclusive ainda dentro desses veículos. Mas tem um ponto interessante nessa história dessas pessoas, Manu, porque algumas delas tinham antecedentes criminais. E um outro detalhe, eles disseram que iam levar os carros, as caminhonetes, a maioria caminhonetes, Hilux, enfim, outros tipos de caminhonete de alto valor, eles iam levar para o Eusébio. Mas alguns veículos foram apreendidos em locais totalmente diferentes do caminho do Eusébio. Isso, tinha veículo, os primeiros veículos foram apreendidos inclusive ali pelo entorno do bairro Papicu, em Fortaleza. E tem essa informação também que é muito peculiar, né? Algumas pessoas tinham antecedentes criminais, se não me engano tinha até gente respondendo por tráfico de drogas. E então assim, ainda tem a questão de como essas pessoas foram escolhidas. Além desses 8 presos em flagrante, outras 2 pessoas foram indiciadas, né? Ao total foram 10 pessoas indiciadas. Essas outras 2 pessoas é o empresário, o Mário Hudson, que supostamente seria um sócio aí dessa loja, segundo a versão dele. Ele não teria cometido um crime de roubo, mas sim um acerto aí de contas, de dívida com o ex-sócio. E uma outra pessoa identificada aí como Chaguinha, o Chagas, que seria a pessoa de confiança do Mário Hudson, que acertou com esses condutores, com esses motoristas, para que eles fizessem esse serviço aí de conduzir os automóveis. E seria ele realmente que pagaria aí, fez a ponte, intermediou o pagamento de R$100 a R$300. Até o momento não está muito claro como essas pessoas foram escolhidas, mas a gente sabe sim, isso foi divulgado oficialmente pela própria Secretaria de Segurança Pública, que existem alguns desses suspeitos que já tinham aí antecedentes criminais. Eu queria só esclarecer também, Emanuela, porque logo quando a gente recebeu esse vídeo, foi repassado para uma outra repórter e ela começou a apurar. Aí a primeira orientação que eu dei para essa repórter foi o seguinte: olha, você tenta falar primeiro com a polícia, não conseguiu. Depois você tenta falar com alguém da loja. Aí ficou tentando até conseguir falar com a funcionária da loja, que relatou realmente muito nervosa a funcionária,
isso tudo por telefone, que havia tido um roubo lá e que as pessoas tinham levado os veículos. Então a gente confirmou com uma pessoa. Ou seja, a matéria, como alguns leitores, os comentaristas das redes sociais foram lá comentar e dizer que a gente divulgou sem saber, a gente divulgou aquilo que a gente sabia. Mas não foi apenas com a informação da funcionária. A gente aguardou que a polícia desse a versão de que estava tratando aquilo como um roubo. Se depois fosse esclarecido que era uma briga entre os sócios ou não, era uma outra história, a gente faria uma outra matéria. Naquele momento, aquilo se tratava de uma invasão na loja e que as pessoas levaram os veículos sem autorização do proprietário. Aí o que acontece? A repórter ficou aguardando até que a polícia respondesse. E eu recebi de alguns policiais que estavam de plantão naquele dia que a frequência da polícia no rádio, eles me disseram, olha, a frequência aqui está ativa. Muitas pessoas comentando, muitos policiais comentando e dizendo, carro tal foi visto em tal lugar, carro tal foi visto em tal lugar. Então a polícia se mobilizou para procurar os veículos e localizou quase todos. Eu acho, se não me engano, localizou todos, né? Sim, localizou todos. Isso demorou aí mais ou menos umas 48 horas. No começo ficou até aquela divergência de quantos carros, afinal, foram tomados de assalto e fechou em 11 veículos. E Emerson, a gente teve acesso a alguns documentos desse inquérito e nesses documentos constam algumas fotos que esse suposto sócio colocou, né, informou para a Polícia Civil para tentar mostrar que ele participava da loja, né? Colocou aí também nesse inquérito prints de transferências bancárias para, de repente, passar ali para a polícia a imagem que ele era, assim, um sócio e que aquilo não se tratava de um roubo, mas sim de um acerto de conta. No entanto, aí, resumidamente, a Polícia Civil considerou mesmo que o caso se tratou de um roubo e que não ficou comprovado a ligação de sociedade e nenhum desses carros, né, que foram tomados estava no nome desse homem que se dizia sócio. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente ressaltar. Esses carros, todos eles foram recuperados. O último desses carros já foi recuperado porque esse próprio empresário foi ele quem indicou o paradeiro. Até o momento, realmente não tem nada que indique que existia uma sociedade. Nenhum desses carros estava no nome dele e algumas das pessoas, inclusive um funcionário da loja, estava lá no local. Ele disse sim que foi ameaçado para que entregasse as chaves. Vamos ouvir, né? A gente tem uma entrevista com ele. Isso. Vamos ouvir, então. Lúcio Augusto da Costa Moita. O segundo depoimento de uma pessoa que viu, sim, estaria sim um armado, com certeza. O outro poderia estar na sugestão, mas um armado era certeza estar. Apenas um foi forçado a sair, que foi justamente um dos vendedores que estava trazendo um carro para justamente colocar no pátio, né? Esse foi rendido, colocaram ele já saiu. E eles conseguiram pegar algumas chaves dos carros com esse vendedor e saíram testando as chaves, abrindo, até que pegaram também as outras chaves que estavam em outro veículo e aí fizeram fuga. Emerson, consta ainda nesse inquérito que a gente viu que o empresário afirma que terceiras pessoas teriam ido ingenuamente ajudar em troca dessa quantia em dinheiro pelo serviço de motorista, que foi essa quantia de 100 a 300 reais, como a gente estava falando aqui. Bem, no fim das contas, a gente sabe que 10 pessoas foram indiciadas, que é um caso que a gente acredita que o Ministério Público aí nos próximos dias deve ou não apresentar a denúncia. Também pode acontecer do Ministério Público pedir mais diligências. E vamos ressaltar que o empresário e essa pessoa que contratou os condutores não foram presos, né? Eles foram indiciados, mas não foram presos. Os outros 8 é que foram detidos em flagrante, permanecem presos. Teve a decisão aí na audiência de custódia para que eles permanecessem presos. E a defesa deles realmente está tentando aí uma soltura, tentando apresentar uma versão diferente do que a Polícia Civil acredita até o momento. A história continua meio nebulosa, né? Assim, poderia usar esse termo. Porque a imagem em si, no início aquelas várias pessoas chegando na loja,
dá uma ideia estranha. Eu não diria assim, dá uma ideia logo de cara que era um assalto. Não. Era mais como se fosse uma invasão mesmo. Eles estavam invadindo a loja e aí logo começaram a movimentar os veículos e aí começaram a sair da loja. E era muita gente, né? Além desses 8 que foram presos, a polícia acredita no envolvimento de quase 20 pessoas e diz também que segue na busca por essas outras pessoas. Até um ponto dessa invasão que a polícia verificou foi instantes antes da invasão de fato acontecer. A polícia afirma que o fato dessas pessoas estarem na caçamba da caminhonete, né, já aí realmente o que essas pessoas estariam fazendo na caçamba de uma caminhonete. Começa aí o primeiro ponto, mas que a polícia observou por meio das câmeras no entorno da via, que eles subiram ali já no entorno mesmo, bem próximo da loja. Então, mais um ponto aí que os investigadores acreditam que foi um crime totalmente premeditado e que essas pessoas contratadas saberiam o que iam fazer lá. No dia, à noite, né, na verdade, eu fiquei aqui na redação acompanhando essa apuração e a gente pediu que uma repórter fosse até o local, uma repórter aqui do Sistema Verdes Mares. E ela foi ao local, conversou, a polícia estava lá, ela conversou com os policiais que estavam no local e eles disseram o seguinte: não, aqui a gente está tratando como um roubo. E aí conversaram com o advogado da loja e ele também informou a mesma coisa. E aí então só depois da confirmação de um funcionário da polícia, do advogado da loja, é que a gente divulgou a matéria. A gente não conseguiu falar com o suposto sócio da loja, porque a gente não tentou o contato dele, mas não conseguiu. Então demos a matéria e deixamos o espaço. Aí o que é que acontece? Algumas pessoas vão lá nos comentários, mais uma vez, e criticam, afirmam que a gente está divulgando a matéria sem saber, como se aquelas pessoas que estão simplesmente pegando o seu celular e olhando e lendo notícias no Instagram, elas pudessem ter o conhecimento de como a matéria foi elaborada. E ali demandou tempo, demandou várias ligações que a repórter fez, demandou tempo de escrita que ela teve que redigir a matéria. Eu e o outro editor, a gente foi editar o texto e publicar, e depois uma outra equipe colocou nas redes sociais. Enfim, eu queria deixar claro isso, porque assim, esse podcast, o Pauta Segura, ele tem uma missão que quando a gente pensou o podcast, também era muito para deixar claro a forma como a gente faz a notícia, como a gente apura. Que as pessoas acham que a gente simplesmente pega aqui do WhatsApp, chegou, vão lá, divulga. Não é assim. Quantas vezes a gente já deixou de divulgar algo porque esses vídeos que viralizam sequer, ou eram vídeos muito antigos, às vezes em outro estado, às vezes nem eram aqui no Brasil, né? Então realmente demanda aí todo um tempo de apuração, com fontes oficiais, com testemunhas, com pessoas envolvidas na ocorrência, aquela ocorrência especificamente, para que a gente chegue a publicar alguma coisa. E vale ressaltar que nas redes sociais vai um resumo da matéria, né? Muitas vezes, para você compreender aí todo o assunto, é indicado que você vá no site e veja realmente a apuração por completo que está ali. Manu, então agora em que momento está a investigação? Quais são os próximos passos? O que é que a polícia está fazendo? Existe algum número de contato? Quem puder colaborar com a investigação, o que é que pode ser feito? Então, a polícia afirma que continua em diligência, continua as buscas por mais suspeitos, na tentativa de capturar os outros envolvidos nesse caso, e divulga sim um número. No caso, esse caso específico, essa investigação está a cargo de uma delegacia especializada, que é a DRFVC, e eles indicam que as denúncias podem ser feitas pelo telefone 085 3181 2489. Esse número que a gente está dando aqui é o número da delegacia especializada. Quem tiver alguma informação que possa contribuir com a investigação pode passar por esse número. E a Secretaria de Segurança Pública sempre afirma que consegue sim manter um sigilo e o anonimato da fonte. Então, quem tiver alguma informação a respeito de mais pessoas, que possa dar detalhes a respeito desse crime, a gente está passando aqui o contato da delegacia especializada, porque a investigação está com eles. O inquérito foi concluído, foi enviado para a justiça dentro do prazo que eles tinham por ter havido uma prisão em flagrante, mas podem sim haver aí novos desmembramentos desse caso. E só para a gente
não deixar em aberto o que é que disse, porque a gente não conseguiu contato pessoal, mas o que é que a defesa do suposto empresário indiciado ela falou no inquérito? Qual a justificativa dela para essa ação? A defesa do empresário continua aí assumindo uma linha que não se tratou de um roubo, mas sim de um acerto de contas aí entre sócios, entre ex-sócios, que de repente existia uma dívida e que ele foi lá pegar esses carros que seriam aí como pagamento de parte dessa dívida. Aí é uma questão aí que a defesa fala uma coisa, a polícia está indicando outra. E o nosso papel aqui é realmente expor tudo o que está acontecendo e deixar o espaço aberto para que essa defesa, caso queira se posicionar, a gente está aqui, a gente pode sim acrescentar nas matérias que a gente deu até o momento, a fala também dele. Manu, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Pauta Segura, parabenizar pelas matérias que você deu. Você não fez a primeira matéria, a matéria que falou inicialmente do caso, mas continuou fazendo a cobertura, o desdobramento, e parabéns mais uma vez e obrigado pela participação. Obrigada, Emerson, obrigada a todos aqui que nos ouviram até agora, que sempre confiam no nosso trabalho e buscam entender como é a apuração da pauta. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast no Spotify, na Amazon Music, assine na Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria de pedir para você compartilhar nosso podcast com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify. Também peço que você deixe seu comentário e avalie nosso programa em outras plataformas da sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Neste episódio, usamos áudios da TV Verdes Mares e de entrevistas feitas pela nossa equipe. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim, pela Emanuela Campelo. Eu também fiz a edição de áudio. A voz da abertura é da repórter Tatiane Nascimento. A supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. Eu queria também deixar um agradecimento especial à equipe das redes sociais do Diário do Nordeste. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.